Então, depois dessa longa discussão que tivemos sobre as soluções interessantes da prova, o tópico que eu gostaria de abordar hoje é um que está essencialmente no capítulo 6 ainda do livro do Mumber, mas agora na parte inicial desse capítulo. Então, o capítulo 6 é aquele que fala sobre algoritmos que envolvem sequências e conjuntos, e a primeira parte é a parte que fala sobre busca binária e suas variações e determinação de elementos especiais de um vetor, como o elemento mediano, o elemento maior, os dois maiores, o maior e o menor e coisas parecidas com isso. Algoritmos aleatórios não está previsto na disciplina. Não. Bom, então, essa primeira parte do capítulo 6 do livro do Mumber, ela trata de problemas relacionados com busca binária. Então, a busca binária, ela é conhecida de vocês pelo menos como um método de você determinar se um elemento pertence a um vetor. Você busca o elemento, se o vetor está ordenado, você busca o elemento na posição central. Se você descobrir que ele tem que ser menor do que o elemento daquela posição, você joga fora metade do vetor e você vai olhar na outra metade. Então, por isso que se chama busca binária. E parece que muita gente pensa que busca binária só se aplica a vetor ordenado. Na verdade, quando você desce numa árvore binária de busca, você está descendo por uma busca binária. Se ela for balanceada, você vai ter a mesma complexidade que você tem da busca que você faz num vetor ordenado. Se alguém fizer questão de sair antes do término da aula, por favor, deixa a prova com alguém, só para não ter que ficar descendo aqui. Por favor, sair em silêncio, porque a aula está em progresso. Bom, então, a primeira parte desse capítulo é o que se pode chamar de busca binária pura ou busca binária clássica, né? Essa daí é exatamente essa do vetor. Mas tem outras formas de se fazer busca binária. Uma delas é busca binária em domínio de tamanho desconhecido. Né? Então, veja, isso é curioso porque você sabe buscar num vetor de tamanho finito, mas agora eu quero que você faça uma busca binária num vetor de tamanho não finito. E a sua primeira pergunta pode ser, bom, mas como é que eu vou saber onde é o meio dele? É como dizer o seguinte, eu estou pensando no número, ele é inteiro, adivinha o número? No menor número de passos possível. E você diz, não, mas 1? Não, não é. 2? Não, não é. 3? Não, não é. Quer dizer, não vai caminhar muito rapidamente isso. Mas aí você pode melhorar, dizer assim, é maior do que 1? Eu digo, é maior do que 1. Legal, então eu não preciso testar o 0, né? É maior do que 2? Eu digo, não, não é. Você fala, é 2. Acertou. Certo? Então você descobriu um limite superior, com 2 passos. Mas será que não poderia ser 10.987? Como é que você chega lá, né? Então, veja, é uma questão de você tornar finito o intervalo de busca. Depois que você tornar finito, você faz busca binária pura aí dentro. E a questão é, como é que eu consigo rapidamente descobrir um limite superior para esse valor? Então, com a primeira pergunta, eu pergunto, é maior do que 1? Se a resposta for sim, eu já estabeleci um limite inferior. Agora, eu posso tentar um palpite, tipo 1 milhão. Se eu disser que é maior, você avançou numa tentativa 1 milhão de possibilidades. Mas isso, para um conjunto infinito, não é nada. Certo? Então, não significa que o que você está descartando por palpite é que é relevante. Tanto assim que o algoritmo mais eficiente que tem é aquele que você pergunta potências de 2. Eu te pergunto se o seu número é menor ou maior ou igual a, em sequência, potências de 2. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Eventualmente, eu vou chegar em 2048 e você vai dizer é menor. Bom, a pergunta anterior tinha sido 1024. Então, agora eu sei que está entre 1024 e 2048. Agora eu faço busca binária pura aí dentro. Bom, o número vai estar nesse intervalo. Então, veja, eu consigo descobrir
em tempo k mais 1 o valor de k, de maneira que eu saiba que o número está entre 2 elevado a k e 2 elevado a k mais 1. Eu gasto tempo k para fazer isso. E depois... você não sabe o número que eu estou pensando, e você me propõe as potências de 2 em sequência crescente. Em algum momento você vai superar o meu número, porque ele é finito. O meu número é finito, o conjunto de onde ele veio, não. Quando você fizer a pergunta com 2 elevado a k mais 1, eu vou dizer o meu número é menor. Mas você já sabia que ele é maior do que 2 elevado a k, senão você teria parado antes. Então agora você tem esse intervalo daí para fazer uma busca dentro dele. Qual é o tamanho desse intervalo? Quantos números tem aí dentro? Ninguém? Tem 2 elevado a k números aí dentro. Eu vou fazer busca binária e vou gastar log disso. Então, para determinar aqui dentro qual é o número, eu vou gastar o log de x, basicamente, para procurar o número aqui dentro. Certo? Porque o x ele é um número maior ou igual do que 2 elevado a k. Então, essa quantidade aqui é suficiente para eu achar o número aí dentro por busca binária pura. Mas quanto eu gastei para descobrir 2 elevado a k mais 1? Eu gastei o log de 2 elevado a k mais 1, porque eu gastei k mais 1 palpites. Mas o log de 2 elevado a k mais 1 é o log de x teto. Então eu gastei a soma dessas duas quantidades aqui. E a soma dessas duas quantidades é da ordem de log de x. Então veja, mesmo eu estou superando, então por isso eu pus teto. Então mesmo para descobrir qual é um número num intervalo de limites desconhecidos, eu consigo fazer isso por busca binária em tempo log. Não é só quando eu conheço os extremos. Tá? Então, o primeiro log é para descobrir um limite superior, de maneira que entre aquele limite superior e, nesse caso, a potência de 2 anterior a essa, o número tem que estar ali dentro, e depois uma busca binária por aí. Diga. Eu fiz as perguntas como potências de 2. Isso. Isso. Então, sim, você só quer que eu apague isso aqui? É isso. Tá bom. Posso fazer. Então, eu fiz certo aqui, estava superando, tudo bem. Então, tá claro? Quer dizer, mesmo quando eu não conheço um limite superior, eu posso fazer busca binária. O que mais que eu posso fazer para aplicar a busca binária em casos interessantes? Em geral, em MC111, vocês acabam fazendo implementação de algoritmo de busca binária e alguns professores pedem, inclusive, para se fazer isso em sequências ciclicamente ordenadas. O que significa isso? Uma sequência ela é ciclicamente ordenada se em algum lugar dela está o seu menor elemento, à direita dessa posição até o final do vetor todo mundo é crescente, o número da última posição é menor do que o número da primeira posição, e da primeira posição até essa, os elementos estão em ordem crescente. Ou seja, é um vetor que ciclicamente está ordenado. Se você copiasse o vetor na sequência a partir do menor elemento para a direita, e depois começasse a copiar da posição mais à esquerda até a posição anterior a essa, você teria um vetor ordenado. Tá? Então, se você já fez isso em MC102, eu não vou te aborrecer aqui com isso. Se não, você olha no parágrafo 6.2 do livro do Mumber, está feito lá. É também um exercício em alguns outros livros. Eu acho que eu pus na minha lista de exercícios esse daí também para vocês. Um outro caso que também está no livro do Mumber, na mesma seção, é busca binária para se obter um índice especial, um índice que satisfaz uma certa propriedade. Esse caso aqui é o seguinte, você tem um vetor ordenado, e esse vetor é de inteiros. E a pergunta é, será que existe um índice i, tal que AI
é igual a I. Ou seja, eu quero saber se nesse vetor ordenado de inteiros, por acaso, existe alguma posição do vetor cujo elemento que está lá dentro coincide com o índice daquela posição. Tá? Então, esse também está feito nessa mesma seção daí. A ideia aqui, basicamente, é a seguinte. Se o vetor está ordenado, e se ele fosse todo absolutamente igual ao seu índice, então ele seria um vetor que estaria com as suas posições marcáveis sobre essa reta, né? A reta x igual a y. Então aqui eu vou marcar o índice, aqui eu vou marcar o conteúdo da posição i. E essa busca binária, na verdade, é muito simples. Você pega uma posição, a posição do meio do vetor, e você pergunta, o valor dessa posição é igual... O valor da posição está no eixo vertical, né? No eixo das ordenadas. O valor dessa posição é igual ao índice, se for, já achei. Se o valor dessa posição é maior, isso significa que ele está por aqui. Ele está acima daquela linha onde ele estaria se ele fosse igual. Seria essa posição. Tá? Ora, mas se o vetor está em ordem crescente, isso significa que a partir deste ponto, ele só pode subir com uma inclinação maior ou igual do que a da linha vermelha. Então não pode mais cruzar a linha vermelha, que é onde estaria o índice no qual, em cuja posição estivesse o elemento igual àquele índice. Então tem que estar para a esquerda. Então nós vamos agora procurar somente nesse intervalo aqui. E vice-versa. Se ele estivesse do lado de baixo, se essa posição estivesse aqui, então poderia ser que houvesse um crescimento que eventualmente resultasse do lado direito, mas não mais do lado esquerdo. Então é uma busca binária nesse sentido. Eu faço a primeira pergunta e jogo fora metade do vetor. Toda vez que você tiver a oportunidade de olhar para o espaço de busca e verificar que ele é um espaço de busca totalmente ordenado, você pode fazer a busca de forma binária. Você tenta numa posição e verifica. É aqui? Se não é, tem que ser do lado esquerdo ou tem que ser do lado esquerdo ou do lado direito, joga fora a parte onde a resposta não está. Bom, mas eu queria chegar, era na parte um pouquinho mais interessante dessa mesma sessão, e se chama o problema da subsequência gaguejante. Esse nome é muito curioso, né? Mas ele essencialmente é o seguinte. Eu tenho uma sequência, por exemplo, de caracteres, digamos, uma sequência A, formada, por exemplo, por, sei lá, letras do alfabeto, vai. X, Y, Z, X, X, Z, Y, Y, Z, X, Z, Z, Y. E eu tenho uma sequência B, por exemplo, formada por X, Y, Z. Tá? Determinar se B é uma subsequência de A é simplesmente tentar identificar em A onde aparece a posição X, seguida em algum lugar da posição Y, seguida em algum lugar da posição Z. Então eu poderia pegar, por exemplo, X está aqui, Y está aqui, Z está aqui. Opa, então B é uma subsequência de A. Tá? Agora, nós vamos denotar por B1 a própria sequência. Inclusive, vamos denotar também por B0 a sequência vazia. Vamos denotar por B2 a sequência XX, YY, ZZ. E assim vamos denotar por BI a sequência de I cópias do primeiro elemento de B, seguido de I cópias do segundo elemento de B, e assim por diante para cada um dos elementos de B. A pergunta que nós queremos fazer é qual é o maior I, tal que B elevado a I é subsequência de A. Então isso aqui é uma subsequência, que a gente chama de gaguejante, porque ela é a sequência x, y, z, mas a gente fala x, 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 e z, 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 z. Por isso que ela se chama de sequência gaguejante. Então, veja, nesse primeiro caso, né, que a gente tinha marcado aqui, essa sequência B,
que é uma subsequência da sequência A, então a gente diz nesse caso que B está contido em A. A pergunta é, qual é o maior I, tal que B elevado a I está contido em A? Ok? Bom, para descobrir se B é uma subsequência de A, ou para se descobrir se qualquer sequência dada S é uma subsequência de A, eu consigo fazer isso com um percurso linear com dois apontadores. Um apontador na sequência menor e outro na sequência maior. Então eu pego a sequência, nesse caso a sequência B, e digo, eu vou olhar na sequência B primeiro para o elemento X. E agora eu vou caminhar na sequência A da esquerda para a direita, até achar um X. Opa, já achei um X. Então posso avançar na sequência B. Agora eu tenho Y. Vou procurar na sequência A onde está o primeiro Y. Bom, por acaso esse aqui foi encontrado. E agora eu vou encontrar o primeiro. Agora eu avanço na sequência B, tenho um Z, vou avançar na sequência A, encontrei. Então encontrei logo de cara. Mas e se fosse B quadrado? Bom, para encontrar B quadrado, eu quero encontrar esses elementos nessa ordem. Então eu vou olhar primeiro para o primeiro X, encontrei aqui. Depois um outro X, encontrei aqui. Agora um Y, tem que ser subsequência, então tem que estar em ordem. Então aqui tem um Y, aqui tem outro Y, aqui eu achei um Z, e agora eu vou procurar o outro Z, achei aqui. Então, B quadrado é uma subsequência de A. Bom, quanto tempo levei para fazer isso? No máximo, um percurso linear no tamanho de B, elevado a 2, nesse caso, e um percurso linear em A. Então, eu gastei tempo proporcional ao tamanho da maior das duas sequências. Então, esse método daí, esse método de fazer essa verificação, trabalha em tempo proporcional a A. Então, se eu chamo a cardinalidade de A de N, então eu resolvo esse problema em tempo O de N. Estritamente falando, eu poderia escrever aqui cardinalidade de A mais cardinalidade de B, mas como B é menor do que A, senão ele não pode ser uma subsequência, então a de A domina então O de N. Bom, a pergunta então que resta é, qual é o maior I? Onde que a busca binária está aparecendo aqui? A sequência A é uma sequência de símbolos que não parece ter ordenação nenhuma. A sequência B é uma sequência de símbolos que não tem ordenação nenhuma. Então não parece que tem nada a ver com A nem com B. De fato, não tem nada a ver com A nem com B. O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o maior índice. Bom, qual é o domínio do qual vem esse índice? O domínio é de 0. Então, nós sabemos que o I ele vai de 0, porque pode ser que não esteja lá dentro, até... Qual que é o limite superior? Sim, especificamente. Qual é o número? Qual é o número máximo que pode ter? Não, o B não tem que ser esse. O B pode ser genérico. Então, vamos escrever em termos disso aqui. Né? Então, significa a cardinalidade de A sobre a cardinalidade de B. Certo? Na verdade, eu até posso pegar piso disso aqui, né? Porque quando eu gaguejar os elementos de B, cardinalidade de A sobre cardinalidade de B vezes, o comprimento da sequência que gagueja esse número de vezes vai ser o mesmo comprimento da sequência original A. Tá? Bom, então, o que nós acabamos de estabelecer? Um domínio de busca. E esse domínio de busca é ordenado, porque ele vai de 0 até essa quantidade positiva aqui. Então, eu vou fazer busca binária aqui dentro. Ao invés de buscar para I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2, até descobrir que tem um I máximo, depois do qual eu já não consigo mais ir, eu faço a busca binária nesse intervalo. Então, eu pego metade do intervalo de variação possível de I e verifico se existe uma subsequência BI para esse valor de I, gaguejante, dentro de A. Se existir, eu não preciso procurar para valores menores do que aquele que eu peguei para I. E todos existirão.
Certo? Só tenho que procurar para a direita. Se, porém, não existir, eu não preciso procurar para a direita. Basta procurar para a esquerda. Então, veja, a busca binária está se dando no expoente da sequência. Porque se o tamanho da cadeia B é este, quando você repete cada um dos seus elementos esse número de vezes, a sequência gaguejante fica com um comprimento igual ao comprimento da sequência cardinalidade de B vezes isso, que é a maior sequência gaguejante de B que você pode produzir, que ainda tem comprimento menor ou igual ao comprimento de A. Ok. Então, era isso sobre busca binária. E o outro tópico que eu também queria abordar, só para a gente completar o capítulo 6, na próxima aula a gente vai mudar completamente de assunto, é um que está na seção 6.11.2. Então veja, o enunciado desse problema praticamente é o título dessa seção. Eu quero buscar os dois maiores elementos de um conjunto. Eu tenho um conjunto de n elementos, eu quero saber quais são os dois maiores. Aí qualquer um de vocês, ou qualquer um dos meus filhos, pode chegar e dizer, eu sei fazer isso. Não tem dificuldade nenhuma. Aí eu digo, não, mas a questão é eficiência. Eu quero a maior eficiência possível. Então vamos ver. Exatamente quantas comparações faz o primeiro algoritmo em que você consegue pensar para resolver esse problema? 2n. Quem dá menos? Não, mas ele não está ordenado. É um conjunto. Não tem busca binária envolvida aqui. Então você tem um conjunto de n elementos, você quer achar os dois maiores. Ele diz que faz com 2n comparações. Alguém faz com menos? Então vamos por partes. Vai. Para achar o maior, quantas comparações? Vamos? Alguém disse n. Quem faz com menos? n menos 1, obrigado. Com n menos 1 comparações, eu acho o maior elemento. Agora eu quero achar o segundo maior elemento. Quantas comparações? Legal, n menos 2. 2n menos 3. Alguém consegue fazer melhor? Bom, aí a gente começa a ter que usar o que a gente aprendeu na disciplina. Vocês aprenderam com um paradigma de projeto de algoritmos, divisão e conquista. Divisão e conquista. Então, para a gente poder aplicar divisão e conquista, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar para dois subconjuntos de tamanho metades do conjunto original. Então, já que eu vou ter que ficar falando em metades, eu vou, só para facilitar um pouquinho as contas, escrever as expressões melhor, eu vou dizer o seguinte, inicialmente, pense que o conjunto, primeiro conjunto lá, ao invés de eu falar que ele tem n elementos, eu vou dizer que ele tem 2n elementos, só porque aí a primeira vez que eu dividir já dá n, a expressão fica mais bonita. Então, vamos pensar o seguinte, o conjunto A, eu vou dizer que ele tem 2n elementos, e aí eu vou dividi-lo em dois conjuntos, o conjunto A1, que vai ter n elementos, e o conjunto A2, que tem também n elementos, e essa escolha aqui é arbitrária. Feita essa divisão, eu agora aplico recursivamente o método de obtenção do maior e do segundo maior elemento. Então, para esse primeiro conjunto, eu vou obter o maior elemento dele e o segundo maior elemento dele. Para esse outro conjunto, eu vou obter o maior elemento dele e o segundo maior elemento dele. Isso aí é o resultado da aplicação da hipótese de indução. Ok? Acorda esse dois aqui. Tem aula ainda. Então, eu achei o maior elemento e o segundo maior elemento dos dois conjuntos, A1 e A2. Onde é que está o maior elemento do conjunto A? Quem que eu tenho que comparar? É o maior dos quatro. Que tal se eu ordeno os quatro para descobrir qual é o maior? Estou desperdiçando, né? Bom, se eu sei que esse aqui
Se eu sei que esse é o maior elemento do conjunto A1 e esse é o maior elemento do conjunto A2, certamente um dos dois é que tem que ser o maior elemento do conjunto A. Então eu vou fazer essa pergunta e suponha que eu descubra, por exemplo, que a desigualdade é nesse sentido. Então esse elemento aqui, eu sei agora que ele é o maior de A. Qual é o segundo maior de A? Então eu só preciso agora comparar esse elemento com esse elemento. Tá certo? Em outras palavras, eu posso jogar esse elemento fora. Toda vez que você estiver jogando algo fora, provavelmente você está economizando tempo. Ele não participou de nenhuma comparação após o retorno da chamada da hipótese de indução. Então, se você economizou o envolvimento desse elemento, você economizou alguma coisa no total. Se nós escrevermos a relação de recorrência dessa solução, t de 2n é igual a 2t de n mais quantas comparações nós fizemos? Duas comparações. A solução dessa relação de recorrência, se eu quiser, aliás, deixa eu usar a notação precisa, né? A solução por esse processo daqui, ela é... Vou converter agora de volta para t de n. Se você não gostou disso de eu usar n, chama isso aqui de m. E agora volta para n aqui embaixo. Isso aqui é 3n sobre 2 menos 2. Opa, que legal, olha só. Nós tínhamos 2n menos 3 e agora temos 3n sobre 2 menos 2. Ficou mais rápido. Então, isso é mais uma evidência de que divisão e conquista é bom. É bom como técnica de projeto, quer dizer, é muito claro você projetar esse algoritmo. É bom no sentido que você tem a chance de jogar coisas fora. Quando você joga algo fora, você pode melhorar a eficiência do seu método. Mas será que isso é o melhor que a gente pode fazer? A resposta negativa para essa pergunta envolve apresentar uma cota inferior igual a essa. Então, se eu disser, não é possível fazer melhor do que isso, eu preciso estabelecer que 3n sobre 2 menos 2 é cota inferior. Mas se eu disser que sim, que é possível, então eu tenho que apresentar um algoritmo que resolve isso daí de maneira melhor. E a ideia aqui é a seguinte, veja. O elemento que perdeu a segunda comparação, por exemplo, suponha que tenha sido esse elemento que era o segundo. Suponha que tenha sido esse elemento aqui que perdeu a segunda comparação. Para ele chegar aqui e disputar o segundo lugar no conjunto A, ele passou por todo um processo de descobrir que ele era o segundo maior elemento de A2. Certo? E agora eu o jogo fora, depois de fazer uma comparação com ele. Da mesma maneira que eu estou jogando esse daqui fora, sem ele sequer ter participado de uma comparação depois da recursão. Então, o cálculo deste segundo elemento de A1 é um cálculo desperdiçado, no sentido que a identificação específica dele foi fruto de comparações para chegar agora e ele ser inútil. Então, se eu tenho esperança de conseguir melhorar a eficiência desse algoritmo, tem que ser evitando todas as computações que são dispensáveis. Isso. Beleza, isso mesmo. Então, veja, a ideia é exatamente essa. Eu tenho o conjunto A1, tenho o conjunto A2, só que agora eu não vou procurar recursivamente o maior elemento do lado esquerdo e o maior elemento do lado direito, e também o segundo maior elemento do lado esquerdo e o segundo maior elemento do lado direito. Eu vou apenas buscar quem é o maior elemento do conjunto A1 e o maior elemento do conjunto A2, e aqueles que são determinados como candidatos a segundo maior. Então, o que eu espero como resposta é o maior elemento do conjunto A1
e uma sacola cheia de candidatos para o segundo maior elemento de A1. O maior elemento de A2 e uma sacola contendo um monte de elementos que são candidatos a segundo maior elemento do A2. Então veja, eu mudei o problema agora. Eu não quero achar o maior e o segundo maior em cada iteração, em cada chamada recursiva, em cada aplicação da hipótese de indução. Então eu mudei a hipótese de indução. Então eu mudei o problema original. Então agora o problema é encontrar o maior elemento e um conjunto de elementos candidatos a serem o segundo maior elemento. Muito bem. Obtidos esses elementos, eu vou fazer uma comparação entre esses dois. Suponha que o resultado dela seja esse. Então, o maior elemento do conjunto A é este. E onde pode estar o segundo maior elemento de A? Sacola do lado direito. Então, essa sacola daqui é inútil. Mas, esse elemento daqui precisa ir para dentro dessa sacola para formar a sacola onde pode estar o segundo maior elemento de A. Esse aqui era o conjunto do segundo maior elemento de A2 e aqui de A1. Então, veja, o problema mudou completamente. Agora eu busco o maior elemento do conjunto A, buscando o maior elemento do conjunto A1 e o maior elemento do conjunto A2. Faço uma única comparação para descobrir quem ele é. Mas no processo eu vou acumulando os candidatos a segundo maior elemento. De maneira que quando eu terminar tudo, eu tenho a sacola dos elementos que são candidatos a segundo maior elemento do A, e agora eu resolvo esse problema à parte, completamente à parte. Não era necessário nem pedido que ao longo do processo eu fosse determinando o segundo maior elemento dos conjuntos menores, apenas a determinação do maior e de um conjunto de candidatos. Então vamos pensar na relação de recorrência. Para resolver um problema de tamanho n, eu resolvo dois problemas de tamanho n sobre 2, e faço quantas comparações? Uma só. Então, isso nos diz que T de n é n menos 1. Mas agora, eu preciso achar o segundo maior elemento dentro dessa sacola. Então, para achar o segundo maior elemento, eu vou gastar tempo proporcional a 1 a menos do que o número de elementos que tem aqui dentro. E a questão é, bom, quantos elementos tem aí? Eu acrescentei um elemento, aquele M1 foi para dentro da sacola, que vinha do M2. Certo? Esse é o processo da sacola crescer. É acrescentando elementos um a um. Mas quantas vezes eu faço isso? Tantas vezes quantas são os níveis do processo recursivo. Existe log n etapas nesse processo. E ou uma sacola é jogada fora, ou ela recebe um elemento e a outra sacola é jogada fora. E esse processo dura log n vezes. Então eu faço em tempo log n menos 1 o tempo para determinar o segundo maior elemento. Então a soma dessas duas, porque eu quero achar o segundo maior elemento que está dentro da sacola que tem log n elementos. Então log de n menos 1 é o número de comparações. O número de níveis da recursão, já que é divisão em conquista, é log n. Tá certo? A cada nível, eu fico ou com a sacola da direita ou com a da esquerda e acrescento um elemento. Então a sacola cresce um elemento por nível. Existem log n níveis. Então lá embaixo, você tem uma sacolinha de um elemento e outra de um. Para o próximo nível, uma delas sobe com um a mais. No próximo nível, uma delas sobe com um a mais. E assim por diante. Quando você chegar em cima, você tem um número de níveis, elementos na sacola, que é log n. Então, veja, a solução dessa relação de recorrência, somada com o tempo necessário para encontrarmos o segundo maior elemento, é T de n igual a n mais log n menos 2, que é significativamente inferior ao 3 meios que a gente tinha antes. 3 meios de n menos 2 que nós tínhamos no caso anterior. Então, a melhor solução
é essa daqui. Existe uma demonstração conhecida de que é impossível fazer melhor que isso. N mais log N é o mínimo de comparações que você pode realizar para achar os dois maiores elementos. Então, com esse exemplo daí que está na seção 6.11.2 do livro do Mumber, nós estamos encerrando a parte do programa da disciplina que consiste de ordenação, estatística de ordem, busca binária e suas variações. Ou seja, estamos terminando o capítulo 6 do Mumber e o capítulo correspondente no livro do Cormier. A partir da próxima aula, nós vamos começar a ver paradigmas de projeto de algoritmo, em particular programação dinâmica e o paradigma para desenvolvimento de algoritmos gulosos. Depois disso, nós vamos ver algoritmos em grafos, que será o último tópico da disciplina. Okay?